Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Clínica Reabilitar, um canal ou uma ferramenta, voltada para assuntos com relação à saúde e bem-estar, e é exatamente isso que vamos tratar aqui um pouco nessa tarde. Meu nome é Alisson Loff, eu sou o diretor sócio da Clínica Reabilitar, e o objetivo nosso aqui é que possamos trazer assuntos relevantes, assuntos realmente que possam ser importantes para o seu dia a dia, o seu cotidiano. E hoje aqui nós estamos com alguns convidados, nossos colaboradores, que eu já vou apresentá-los logo logo. E nesse mês de janeiro, nós estamos fazendo a campanha na Clínica Reabilitar do Janeiro Branco, que é um mês exatamente de conscientização da saúde mental. E nós nos preocupamos com isso também. E nós chamamos alguns dos nossos colaboradores exatamente para debatermos, para discutirmos e conversarmos um pouco sobre a saúde mental e sobre uma síndrome, e aí logo eu já vou apresentar qual é, que é bastante comum no nosso dia a dia e de extrema relevância, principalmente no nosso local de trabalho. É interessante que nosso assunto hoje ele vai se tratar da síndrome de burnout, ou o esgotamento profissional. É algo que tem uma recorrência, um crescimento exponencial nos últimos anos. E quando nós pegamos alguns dados para identificar, conseguimos observar que 30% dos trabalhadores brasileiros têm sofrido dessa síndrome. Um outro dado interessante, que eu pude fazer uma pesquisa também, que nos chama a atenção, que está associado a mais trabalhadores da área da saúde, da área da segurança, da área da educação. E um outro dado também que eu queria compartilhar é exatamente com relação ao percentual de afastamentos do INSS através dessa síndrome. De 2014 para cá, houve um crescimento de mais de 1000%. Então é algo bem relevante para os nossos dias. E nós gostaríamos exatamente de tratar hoje aqui, nessa conversa, nesse podcast, sobre a síndrome de burnout. É o esgotamento profissional. Eu estou aqui com os nossos colaboradores e colegas e psicólogos da Clínica Reabilitar, doutora Giovana Tiengos, está aqui conosco. Muito obrigado pela participação e por sua contribuição também. Aqui também, doutora Mona Lisa Siqueira, exatamente conosco aqui também, psicóloga. Também José Reinaldo Monteiro, psicólogo também. Todos os três profissionais estão aqui conosco na Clínica Reabilitar. E hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, num bate-papo aqui, para que a gente possa esclarecer alguns pontos importantes, porque muitas das vezes você pode até estar passando por isso, ou conhecer alguém que está passando por algumas situações, alguns sintomas que nós vamos relatar aqui, e você pode se identificar com isso. Eu acho que é importante essa orientação, esse esclarecimento, e o grande objetivo nosso é exatamente isso nesse tempo aqui. Então nós vamos falar exatamente da síndrome de burnout. Então eu queria primeiramente direcionar a primeira pergunta para a doutora Giovana Tiengos, exatamente sobre o que é essa síndrome de burnout ou o esgotamento profissional. O que você pode nos falar com relação a isso, doutor? Aí, pessoal, todo mundo da mesa. Como você disse, o burnout é um esgotamento, tanto emocional, físico e mental, e a pessoa geralmente adquire através do trabalho excessivo. Então, geralmente a pessoa sofre por muita cobrança dentro do serviço, muita demanda também. No meu caso, que eu tive burnout uma vez, eram muitas demandas dentro do ambiente de trabalho. Eu trabalhava na rede da educação, então eu tinha muita coisa para fazer, um pouco tempo e uma pessoa só para fazer aquilo. Então, o burnout é essa carga excessiva em cima da pessoa, E, além disso, existem alguns tópicos que a gente começa a reparar ali dentro do burnout, que é o cansaço extremo que a pessoa fica. Porque a pessoa já acorda cansada, é aquela coisa de, nossa,
eu não consigo trabalhar hoje. E esse pensamento é um pensamento fixo, assim, da pessoa que está ali gerando o burnout, porque eu falo que o burnout ele tem o tempo para se desenvolver. E ele é tão perigoso quanto os outros transtornos mentais, porque ele pode desencadear uma depressão severa e outras coisas, como sintomas físicos, que podem ficar aí acompanhando a pessoa pro resto da vida se não tiver o tratamento correto. Interessante que você falou que você viveu isso na própria pele, né? Como que você conseguiu perceber que talvez você estaria passando por esse momento, por esse tempo? Como que você chegou quais eram os sintomas? O que você estava enfrentando nesse momento, assim, com relação a sintomas? No início, eu pensava que era uma coisa super normal, porque eu estava num trabalho que eu chegava às 7 horas, saía quase às 6, e de lá eu ia para a faculdade, chegava em casa quase meia-noite. Então, eu pensava que era por conta dessa carga toda da rotina, né? Só que eu percebi quando isso tudo estava voltado ao trabalho. Eu comecei a desanimar, eu gostava de ficar com criança, por exemplo, como eu trabalhava em escola, eram crianças mais pequenas. Então, eu comecei a desanimar, eu não queria ir. Eu já acordava pensando, nossa, mais um dia de serviço? Pra que isso? Né? E a gente acaba perdendo um pouco de vontade mesmo de trabalhar, de estar naquele ambiente, sabe? Então, foi quando eu comecei a perceber isso. Todo dia era dor de cabeça, tive que tomar remédio para enxaqueca. Então, era todo dia dor de cabeça constante, que não parava de jeito nenhum. Eu já acordava com ela e ia dormir com ela de todo jeito. Mas quando eu assustei mesmo, foi quando eu tive sintomas físicos. Um lado do meu rosto paralisou, eu tive a boca inchada. Eu comecei a perceber que semana sim, semana não, ou quase toda semana eu estava passando mal, eu precisava ir ao médico. Era gastroenterite, era febre. Por último, eu lembro que eu tive dengue. Eu não sei nem realmente se o mosquito da dengue tinha me picado, mas eu tive a dengue. Então, assim, são muitas coisas que vão englobando e que vai virando esses aspectos físicos, sabe? Então, quando eu percebi aquilo ali, eu falei, não, eu preciso mudar, porque senão não vai dar certo, não. Ainda mais no final da faculdade, TCC, tudo junto, não dá certo, não. Junto tudo. Doutora Mona Lisa, e puxando um pouquinho exatamente nesse contexto que a doutora Giovana tinha comentado, como que a gente consegue diferenciar um cansaço comum, né, que a gente tem uma semana extremamente difícil, que acho que todo brasileiro realmente enfrenta, de um burnout propriamente dito? Como que a gente consegue, como que as pessoas conseguem realmente fazer essa diferenciação? Será que tem como a gente fazer essa diferenciação? Então, tem sim. Por quê? O cansaço comum, né, que a gente, vamos dizer assim, o cansaço do dia a dia. O cansaço do dia a dia, a gente consegue descansar com uma noite de sono, lazer, né? Ou seja, é um cansaço rápido, que você tendo descanso, você tendo lazer, ele vai melhorar. Porém, quando chega ao ponto da síndrome, como eu empatizo aqui, né, pela Giovana, que eu também tive a síndrome de burnout, você não necessariamente descansa só com uma noite de sono. São comportamentos que são diários. Então, você começa, o que era prazeroso se torna desprazeroso. Antes de chegar ao dia do trabalho, já começa a te gerar uma certa ansiedade. Não sei se a Giovana teve isso, mas eu todo domingo, no final da tarde, já começava a me gerar um pouco de ansiedade. Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Não quero trabalhar. Será que eu consigo um atestado para não ir? Porque eu não tive tantos sintomas físicos que ela teve, porém eu percebi que eu não estava bem quando eu comecei a ter muita herpes labial, que é essa herpes emocional, e também a questão do adoecer, que eu já tenho um pouquinho da imunidade baixa, já faz parte de mim, eu já estou acostumada a vida toda, porém eu comecei, mesmo tomando vitamina, me cuidando, eu estava num estado de esgotamento tão grande que eu comecei a ter pânico de trabalhar, não queria trabalhar, né? Então eu começava a postergar, ter muita procrastinação ao levantar, e foi
ficou muito tenso esse processo, porque eu também estava no final da faculdade, estava fazendo estágio obrigatório na faculdade e também o trabalho. Eu não trabalhava em escola, como a Giovana, mas eu trabalhava na área administrativa, que era na área de recrutamento e seleção, que é justamente um local que tem muita pressão de entrega de resultado. E o burnout vem isso. Esse excesso de pressão, são gatilhos para causar esse estresse. Então, o burnout é diferente da questão do cansaço comum, porque o cansaço comum a gente descansa, a gente dorme, a gente tem um momento de lazer, mas o burnout não. Ele é mais frequente, ele não simplesmente vem do nada. É um conjunto de esgotamento que vai se juntando e o seu corpo vai demonstrando sinais que faz com que você chegue na síndrome. E não só o psicológico, que começa com ele, mas também os sinais físicos. Interessante que você falou sobre os sintomas, né? E aí você até comentou que você teve uma herpes, não foi isso? E aí eu até puxo um pouquinho a pergunta aqui, José Reinaldo, com relação a quais são talvez os sintomas silenciosos, se a gente pode colocar exatamente nesse contexto, que essa síndrome ela realmente apresenta, tanto na questão física quanto na questão emocional. Na verdade, parte de síndrome. Então, síndrome é um conjunto de sintomas. Então, vários sintomas formam a síndrome. Então, eu sempre digo que vai começando, e você acha que é comum, quando na verdade chega um momento que é quando há o travamento, né? Porque justamente o excesso de trabalho, que é essas longas jornadas, inclusive nesse mundo globalizado, né, você é obrigado a cumprir metas. No Brasil, por exemplo, a gente ainda tem essa questão da CLT, né? 8 horas de trabalho, agora está vendo essa briga 6x1, né? Essa escala, enfim. Mas o europeu, por exemplo, o norte-americano, eu já tive a oportunidade de morar na Europa, por exemplo, lá eles não têm, lá eles trabalham por hora. Então você ganha por hora. Então quanto mais hora trabalhada, mais você vai ganhar. Então, tipo assim, se eu trabalhar 8, eu vou ganhar só por 8, então eu vou trabalhar 12. Então essa demanda, aí o corpo, ele não consegue acompanhar. E aí começa a vir os sintomas, que é justamente a pouca autonomia, né? A imunidade, ela tende a baixar ainda mais. E aí a pessoa começa a ficar ali vulnerável, de certa forma. Por exemplo, tem um relato de uma senhora que ela trabalhava em loja de vendas. Então, loja de vendas tem que bater metas. E aí, se ela não batesse meta, ela ganhava 1.500. Mas se ela batesse a meta, ela ganhava 4. Então, quer dizer, de 1.500 para 4 é 2.500. Faz muita diferença no orçamento. E aí, ela precisava de R$59 para bater a meta. E já estava aos 45 minutos do segundo tempo. Então, ela começou a sofrer cabeça, corpo, e aí tem a ansiedade que começa a vir, e ela preocupada, se eu não bater a meta, o que vai acontecer? E aí vem taquicardia, e começa a sudorese, quando de repente ela estava na porta da loja, passa um rapaz, e olhando, ele disse assim, o liquidificador de casa quebrou. Ele disse, eu tenho um liquidificador. Quanto que é? R$59,90. Bati minha meta. Então, quer dizer, por causa de R$59,90, ela correu isso e perder 4.000. Então, imagine que toda essa pressão, né? O corpo vai falar, a gente não vai aguentar. Que é igual os nossos colegas falavam, eu também vivi esses momentos. A faculdade, por exemplo, são 5 anos, é uma vida, né? E quando vai chegando na reta final, você tem que lidar com o estudo e ainda lidar com os estágios, produto final, né? E eu me lembro que, porque tem a questão de que algumas coisas você não se identifica. A lógica é essa, algumas matérias. Então, a psicologia, por exemplo, tem várias abordagens. E uma delas eu não me identifiquei tanto. E aí, como eu não fiquei, então eu não produzi tanto. E aí, quando chegou no final, que era o dia do feedback, aí a supervisora disse assim, sua nota é 2. Falei, mas eu não sou um produto final. Então, provando que e aí eu fui para casa e chorando, angustiado, porque você paga para repetir todo o estágio, enfim. Eu não ia formar com os meus colegas, e aí eu lido também com a hiperatividade, né? E aí eu tenho sintomas corporais, começa a manchar o corpo, dor de cabeça, que remédio não resolve, que é justamente isso, essa pressão. Então, na verdade, se a gente der a oportunidade aqui, a gente vai ver que muita gente
tem a síndrome e nem percebe. E aí vive debaixo de medicações que, na verdade, auxiliam uma coisa, mas piora outra. Interessante que, nesse contexto que a gente está falando, e vocês três falaram que parece que já desenvolveram lá o síndrome. E todo mundo acha que psicólogo não adoece. Exatamente. O psicólogo é isento de tudo, né? Não consegue sentir Nossa, nada. Eu estou até surpreso. Estou até surpreso. E aí eu preciso até de recapitular se eu não já tive alguma coisa nesse sentido também. Mas é interessante essa relação, né? Trabalho, né? Pressão, entrega de resultado. E aí, nesse sentido, Giovanni, eu queria até te perguntar o seguinte: como que, se um colaborador ou um funcionário, na verdade, se ele sente que ele não consegue entregar mais nada, se ele não consegue produzir mais nada, se ele está tendo muita dificuldade de entregar aquele resultado, será que ali já é um estágio, talvez, avançado dessa síndrome? O que você acha com relação a isso? Na maioria das vezes, sim, né? Às vezes a pessoa não percebe, ela já chega nessa exaustão emocional que é de tipo, eu não consigo fazer mais nada, eu sou incapaz, não tem mais nada que eu possa fazer, né? Mas isso não significa que não exista recuperação. Eu falo porque o burnout ele tem a recuperação no estágio mais avançado que ele tiver. O importante é a pessoa começar a entender como que isso está impactando na vida dele. Por que eu não consigo fazer? Eu realmente não consigo ou estou exausto? Tanto fisicamente, tanto mentalmente, quanto emocionalmente, né? A pessoa que está ali sofrendo pelo burnout, ela está o tempo todo se cobrando. E não é só cobrança por dentro do trabalho, ele se cobra e já vai passando para outras áreas da vida. Então, assim, quando a pessoa chega e pensa, eu não tenho mais nada para entregar, ela já está ali num estágio já avançado, ali entre o médio, entre o intermediário e um estágio avançado ali do burnout. Uhum. E só complementando o que a Giovana falou, em relação à síndrome, né, igual o próprio José Reinaldo falou, são junção de vários sintomas. E algo interessante, alguns artigos que eu tive a oportunidade de estudar, fala sobre a semelhança dos sintomas com outros transtornos, como transtorno de ansiedade, transtorno de pânico e até mesmo a depressão. Porque muitas das vezes a pessoa já estava com alguns sintomas deprimidos e com esse esgotamento ali físico e mental no trabalho, gerou um gatilho maior para gerar a síndrome. Então, isso é muito importante dizer isso, porque muita gente fala assim, não, nunca tive síndrome de burnout, só tive depressão, ou só tive ansiedade. Talvez você estava tendo os dois juntos, mas você não sabia, pela falta de informação. Então, a importância de buscar, né, o tratamento, de escutar o seu próprio corpo, o pedido de socorro, né? Porque eu acho que quando a gente já começa a sentir os sintomas físicos, o corpo já está dando sinais que você não está bem. Os sinais anteriores já foram feitos, mas você só compara o que você está fazendo, tenta mudar o seu estilo de vida ou buscar ajuda quando o seu corpo já não está dando mais força, não está tendo mais energia. Como diz, né? Quando o carro trava ali, para, aí tem que ter um mecânico para arrumar. Então, o corpo da mesma forma. E eu acho, assim, né, para complementar, que, igual você falou, os psicólogos já tiveram e tudo mais, eu percebi porque eu já estava estudando na psicologia, já tinha você passado de matérias, né? Então, você, querendo ou não, você já passa ali a pensar, né? E igual a Mona Lisa falou, as pessoas podem confundir, isso é uma ansiedade, isso é uma depressão, e o burnout ele pode desencadear a depressão. Sim. E aí que é o estágio mais avançado da coisa, que vai piorando, e aí a pessoa entra em depressão, entra em isolamento total, né? Então, eu acredito que a psicologia me ajudou um pouco a identificar alguns fatores, mas às vezes as pessoas não conseguem identificar esses sintomas no corpo, não conseguem, não, eu só tô estressada demais. Mas o estresse é um sintoma do burnout. Sim. E acho que é pressão. Sim, com certeza. A fadiga, o cansaço, né? É que você dorme, mas não tem não descansa. Não descansa, né? Sim. E além de tudo ali, os dias parece que vão ficando mais prolongados, né? Sim. E aí você não consegue ali... A semana parece que não tem fim. A semana não tem fim, e aí as coisas começam a perder o sentido. Que é onde aquilo que é prazeroso passa a não ter mais prazer. E aí, como dizia uma supervisora, né? A gente, quando tem alguns sintomas assim, acende uma luz. Né? Que é o que acontece com os carros, né? Acende a luz de injeção.
Pode ser um combustível? Pode, mas pode ser uma peça a ser substituída. Então, a gente tem essa mania, eu tô andando, vamos andar, mas não é o normal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Um especialista fala, por exemplo, que a gente tem 2 códigos, né? O simpático e o parasimpático. O normal é ficar no parasimpático, né? E quando a gente está no simpático é um alerta, que é a janela do avião, aquela janela de emergência, né? Qualquer coisa você quebra aqui. Mas estar nessa alerta não é bom. Aí a pessoa fica trabalhando em alerta, e aí libera mais cortisol. Até falei com um paciente outro dia que tem hora que a gente acha que tá gordo, na verdade tá inchado, né? Porque tudo isso gera essas consequências, sim, né? E o nosso corpo fala. E querendo ou não, as pessoas ultimamente, todo mundo, né? O mundo em si, espera chegar nesse extremo aí, nesse tudo, eu sentir mesmo para eu procurar alguma ajuda, né? Analisa, vamos falar um pouquinho sobre os impactos realmente na vida pessoal, se a gente pode trazer um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala com relação a exatamente o esgotamento no trabalho, como que isso pode realmente interferir em relação às relações familiares e até assim, com relação à saúde física? Como que isso pode interferir no seu dia a dia, com os seus familiares? Qual que é o impacto em cima disso? Bom, esse impacto, na verdade, ele é em todas as áreas da vida da pessoa. Por quê? O burnout, ele começa ali no trabalho, mas a pessoa não só trabalha, ela tem uma vida social ali também inserida, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, esporádico, tá, gente? Inventado aqui, só para entender melhor. Uma pessoa que é dona de casa, que tem filhos e tem marido, ou seja, ela tem família para cuidar. Então, ela é uma pessoa que trabalha fora. Então, além do trabalho, ela tem que cuidar da família, ela tem que alimentar os filhos. Então, ela começa a ter sintomas ali do burnout, estresse muito grande ali com a entrega de resultado. Vamos pegar ali uma pessoa que trabalha na área administrativa, que eu já dominei, que eu tenho propriedade para falar. Então, ela trabalha o dia inteiro com papelada, com demanda, com prazos, principalmente em final e início de mês. E aí ela chega em casa, ela tem que lidar com o marido, ela tem que lidar com janta para os filhos, e ela não tem nenhum tipo de ânimo para aquilo. E mães, né, pais, em forma geral, além de trabalhar, a gente tem que saber o quê? Separar a vida pessoal da vida profissional. E muitas das vezes as pessoas não conseguem diferenciar isso. E aí traz esse esgotamento, principalmente psicológico, para casa. E aí ela fica muito estressada, discute o tempo com o marido, com as crianças ou com qualquer pessoa. Ou seja, uma coisa pequena se torna uma briga. A irritabilidade, né? Uma irritabilidade enorme, né? Isso afeta o sono também. A pessoa, ela dorme, mas ela acorda com aquela sensação de cansaço, como se ela não tivesse dormido nada. Muitas das vezes fica acordando o tempo todo ou levantando. Além disso também, sintomas físicos, né? A pessoa era uma pessoa saudável, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de anomalia no corpo, começa a sentir dores, roxos no corpo, dores musculares. Faz exames, às vezes a pessoa até recorre a um exame físico, né, ali no ortopedista, no clínico geral, mas não acha ali uma causa, porque a causa não é física, ela é psicológica, que é o gatilho ali, mas que levam esses sintomas físicos para buscar. Então, esse esgotamento, na verdade, é o pedido de socorro do corpo, porque a mente, ela está totalmente descompensada. Exato. A mente, ela não está conseguindo lidar com esses impactos do esgotamento. Então, eu vejo que isso é muito ruim, né? Primeiro, porque a pessoa não consegue diferenciar a vida pessoal da profissional. Isso é fácil fazer, gente? Não. Eu, como psicóloga, também sei que não é fácil. Eu falo que muitos pacientes me perguntam, quando você sai daqui, você fica perturbada com as coisas que você ouve aqui? Eu falo, olha, no início, sim. Isso. Mas hoje eu faço um exercício diário para quando eu sair daqui, eu não sou a Monalisa psicóloga, eu sou a Monalisa comum. Exato. Então, por isso que eu até brinco, né? Se vocês me veem no supermercado, na padaria, eu não sou a psicóloga, não. Eu sou uma cliente, ok? Vocês podem me cumprimentar, mas ali eu não estou trabalhando. Exato. Porque a gente também é ser humano, além disso tudo, né? Então, isso é um impacto muito grande, porque impacta em tudo. Então, você que era uma pessoa ativa, fazer atividade física, você não quer mais, não tem ânimo para fazer atividade física. Você que era uma pessoa que frequentava, sei lá, algum tipo de clube de leitura,
era uma pessoa sociável mesmo, que ia a festas, que comunicava com as pessoas. Você não tem ânimo nem para conversar. Uma palavrinha que a pessoa fala já deixa você super mega estressado. E não é culpa da pessoa, é porque você tá com a sua mente esgotada. Então daí vem o isolamento social, né? A pessoa que prefere se isolar. Exatamente. Muitos relatos, né, de alguns pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar, relatam, né, que era uma pessoa totalmente sociável e no momento que estava vivendo ali aquele sofrimento, ela tende a ficar o quê? No quarto, se isolar no escuro. Não, muitas vezes perde o apetite, ou aumenta o apetite também, come com aquela ansiedade, aquela compulsão alimentar. Então, dorme menos, dorme mais. Dorme mais. Então, são sintomas bem similares também à depressão, à ansiedade, né? Então, é a desregulação, né? Desregulação total. Exato. Então, por isso que, igual a Giovana falou, né? Que uma pessoa que está com a síndrome de burnout, se ela não tratar bem na raiz, bem no início, pode ocasionar outros transtornos, que aí tende a piorar esses sintomas. O corpo, na verdade, é só um reflexo, né? Exatamente. De tudo aquilo que... Sim. De tudo, né? Então o corpo só tá soltando a fumaça, mas tá queimando mesmo. Já pegou fogo, a fumaça já tá... Eu digo que a gente é só um monitor, não? O negócio é o processamento lá dentro. Isso. Sim. E aí eu chego até o José Reinaldo perguntando o seguinte, como que a gente sai dessa situação, né? Como que a gente pode sair dessa situação extremamente desafiadora? E a gente pode dizer que para a gente sair dessa situação, né, dessa síndrome, a gente precisa de sair também do trabalho? Ou a gente consegue superar essa síndrome mesmo ainda mantendo a nossa atividade laboral? Então, a lógica é o seguinte, a primeira coisa é identificar, né? Esse autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer. Que é um desafio que a gente que está nos consultórios sabe que a maioria das pessoas não se conhece, né? A maioria das pessoas, elas não se conhecem. Então, quando você se conhece, você sabe diferir o que é seu e o que não é. Primeiro ponto. E se aquele ambiente é tóxico, eu preciso sair de lá, porque ele não está me fazendo bem. A lógica é essa. Eu só vou pedir demissão se aquele ambiente for o agente causador. Exatamente, né? Se não tiver como ali mudar, enfim, aí sim eu preciso sair, porque ele é tóxico. Eu não vou dar fruto ali mais. Na verdade, eu vou ser um impedimento, né? E a coisa começa a ficar mais séria. Nós temos relato, por exemplo, de pessoas, por exemplo, que o dia que saiu, ela não sentiu mais nada. Porque literalmente, quando chegava no trabalho, sentia, quando saía. Isso aconteceu comigo. Olha eu mudei de setor. Eu fui para outra escola. Na outra escola, eu não peguei mais atestado. Pronto. É justamente assim, isso, né? É muito interessante como que a mente da gente funciona, né? Então, eu notei que estava difícil. Eu lembro que o pessoal do serviço está assim, não, isso é só uma fase, vai melhorar. Exatamente. Isso é por causa do TCC e tudo mais. Você vai ver, depois que você apresentar, vai passar. Foi só eu mudar. Eu mudei e, literalmente, parece que ficou lá. Mas exatamente. Mas é bom, acho importante, né, dar essa explicação também que, beleza, mudou de trabalho, o setor, isso é importante, porque você tá entendendo que aquele ambiente ali não tá legal, tá disfuncional. Mas, além disso, é muito importante também ter o tratamento, tá? Porque você pode mudar de roupa, mas se você tiver sujo, você continua sujo. Com certeza. Né? Então, por mais que você mude de empresa, mude de setor, se você não tratar ali a queixa, que é o gatilho, exatamente, você pode estar em qualquer lugar que ela volta. Né? Ela pode ficar um pouco mais branda, mas eu falo assim, beleza, você saiu daquele ambiente disfuncional, mas além disso tem que continuar com o tratamento, né, para você se tratar, ter esse momento também, mudar o seu estilo de vida. As práticas, né? As práticas. Exatamente, porque essa junção de melhorias de vida, de estilo de vida, vai fazer com que realmente você tenha essa cura, assim, de dentro para fora. Até porque o tratamento, ele vai estar ali, vai te ajudar a perceber se você realmente precisa sair daquele local. Eu só saí porque eu fazia muita terapia, eu percebi, eu preciso realmente sair secretariado, daqui. Né? Exatamente, foi orientada ali. Às vezes também não é só o local, às vezes a pessoa tá ali num estágio baixo, pouca coisa, então às vezes é uma coisa que dá para ser mudada ali no ambiente de trabalho, é algo que pode ser ajustado,
mas às vezes é o ambiente todo em si. Então, o tratamento ele vai ajudar para isso, para você conseguir identificar o que está acontecendo aqui, como que eu posso lidar com tudo isso. Porque, na verdade, você precisa definir limites, né? Você tem que entender, até aqui eu aguento. Não adianta você também querer agradar e se anular. Porque o que mais acontece hoje é isso, né? A pessoa se anula para agradar, ou talvez por causa de uma necessidade, mas eu sempre faço questão de enfatizar com os pacientes essa questão, né? Senão você não vai ter saúde para chegar lá. Quer dizer, você se entrega tanto, mas você não vai conseguir ver o resultado, que é o que mais acontece hoje. Então, é reconhecer. A aceitação é o primeiro passo do tratamento. É aceitar que está com aquela síndrome, que está prestes a surtar, né? De certa forma. Por exemplo, tem relatos aí de pessoas que não esqueceu sua chave da casa, esqueceu onde mora. Né? Ou tem relatos de pessoas que foi parar em outra cidade, não sabe como foi parar ali. Por quê? Porque literalmente é desnorteada. Sim, inclusive, algo que eu falava muito para as pessoas que estavam ao meu redor, que eu tinha uma vontade enorme de chegar na rodoviária, sem destino, pegar o primeiro ônibus que estava saindo ali para um lugar sem destino. Porque na minha concepção, naquele momento de sofrimento, era sair de cidade, sair de tudo, não ter responsabilidade, nem com a minha família, nem com faculdade, com ninguém. Porque eu não estava preocupando com os outros, eu estava sofrendo. Então, a minha vontade era, como dizem, né, sumir. Então, esse relato é real, que eu vivi isso. Isso. A gente tem... e detalhe, a gente só leva até onde a gente foi, né? Então, antes de cuidar de alguém, precisa cuidar de mim primeiro. Então, eu não vou ajudar a sua empresa se eu primeiro não me ajudar. Exatamente. Com certeza. Interessante. É bem mais amplo do que a gente pode imaginar. Com certeza. Sim. A gente vai ter que fazer uma substituição aqui agora, né? Sim. Sobe aquela plaquinha, sai da camisa 10, chega da camisa 9. Doutora Giovana, eu quero te agradecer a colaboração, a participação. Foi realmente relevante aqui, aquilo que você trouxe aqui pra gente, que você continue exercendo bem, com eficácia, esse trabalho seu. Obrigada. Eu também quero agradecer a todos vocês. Espero que tenham mais encontros com eles. Com certeza. Né, gente? Teremos, é importante. Nós precisamos manter, né? E aí eu até queria chamar aqui já Letícia Alves, né? Letícia, ela é técnica de enfermagem. Letícia formou há exatamente 3 anos. Letícia formou em 2022. Olha só. Letícia formou. E é interessante que Letícia, em 2024, ela foi diagnosticada, né, Letícia, com a síndrome do esgotamento, né, profissional, se a gente pode colocar assim, e teve o diagnóstico médico exatamente nessa situação, porque ela tinha compartilhado comigo que ela trabalhava em uma casa de repouso, em clínica, e acho que era também por causa de prover recursos extremamente necessário nesse momento da vida dela, e ela começou a abraçar tudo, né, Letícia? E realmente chegou num ponto que era bem desafiador. Quero te agradecer a participação, obrigado por compartilhar um pouquinho daquilo que você viveu com cada um de nós aqui. Eu queria que você apresentasse também. Meu nome é Letícia, né? Eu sou técnica de enfermagem. Nessa época que eu tive a síndrome, eu trabalhava em 2 empregos. Então, eu cheguei a trabalhar 23 horas em um dia. Trabalhava à noite e de dia. Então, assim, foi um momento muito difícil, né? Pra mim, na verdade, era um começo da minha vida, né? Eu tinha 19 para 20 anos, estava começando a minha carreira profissional. Então, eu queria tudo, queria abraçar tudo o que tinha, o que eu podia fazer, eu fazia. E aí, eu comecei, né, a perceber algumas situações, né? Eu comecei, assim, a perceber que eu começava a ter problemas físicos mesmo. Teve uma época que eu comecei a mancar. Andava mancando, assim, e aí um dia eu tava descendo a escada da clínica, isso eu tinha trabalhado a noite toda, né, tava trabalhando de dia já, e um paciente perguntou o que tinha acontecido comigo e eu não soube explicar, só falei, eu não sei, eu só acordei assim, já tem uns dias já que eu estou assim. Aí ele me cutucou, falou, isso aí não quer dizer que não é nada não, isso aí é cansaço, o seu corpo tá pedindo socorro. E aí eu comecei a refletir, porque eu já fui uma das pessoas que achava que era uma frescura.
Eu achava que qualquer tipo de doença emocional era uma frescura até eu ter. Porque com o trabalho à noite eu perdia totalmente, assim, a minha liberdade. Eu só trabalhava, né? Não tinha contato com os meus pais, parentes, amigos. E aí o físico mesmo foi me dando esses sinais. Até que eu procurei ajuda médica também. Geralmente eu ia muito no médico, semanalmente. Sentia muitas dores, né? Quase uma vez por semana eu tava no médico. Até que eu recebi o diagnóstico, né? Comecei a fazer tratamento com ansiolítico, mas isso pra mim não adiantava, né? Porque eu ainda continuava naquele ambiente, sempre que dava horário de trabalhar, eu já sentia aquela angústia, começava a ter crise, chorava sem parar. Então, aí quando eu fui associar, realmente era o ambiente de trabalho que estava me dando esses sintomas. Interessante que você compartilhou um pouquinho daquilo que você viveu, dos sintomas que realmente você apresentou. E eu queria saber o seguinte, como que você conseguiu retornar para o mercado de trabalho para lidar com todas essas situações? Como que foi o seu retorno? Porque, querendo ou não, você teria que praticar o mesmo trabalho, o serviço que você já fazia. Mas e como que foi essa adaptação? Como que você retornou ao mercado? Então, aí eu tive que escolher. Ou eu escolheria o meu trabalho ou eu cuidaria de mim. Porque naquele tempo, trabalhando 18 a 23 horas por dia, eu não tinha como me ajudar, né? Então, isso eu já não estava aguentando mais. Eu já tinha chegado ao meu limite, tanto físico quanto mental. Então, aí eu decidi, né, sair do serviço à noite. Continuei só de dia. E através disso aí eu consegui me reerguer. Comecei a praticar atividade física, me alimentar melhor, né? Consegui, assim, através também dos meus amigos, né? Eu consegui esse apoio. Foi assim que eu fui me estabelecendo. 23 horas de trabalho não fez mais, fez? Não. Ainda Nunca tem. mais. Interessante. Muito importante esse relato. Porque, às vezes, é muito daquilo que as pessoas estão vivendo hoje, né? Realmente, tem várias pessoas que têm vivido isso e, às vezes, não têm parado para refletir sobre essa situação. Às vezes, pode estar passando por uma síndrome e realmente não entendeu ainda que precisam de ajuda. A grande verdade é essa. Voltando aqui para a doutora Mona Lisa, quais seriam, talvez, as estratégias e práticas, talvez, se a gente pode colocar entre aspas, né, higiene mental, se a gente poderia usar exatamente esse termo, que você, Mona Lisa, recomendaria para uma pessoa proteger a sua saúde diante de uma pressão de trabalho? Porque acho que todo mundo vive numa pressão de trabalho. Sim, até mesmo para a questão da pressão de entrega. Perfeito. De resultado. Perfeito. Então, a primeira dica que eu acho importantíssimo é estabelecer limites entre a vida pessoal e a vida profissional. Igual eu falei um pouquinho mais cedo, que eu, como psicóloga, tenho um exemplo de que quando eu saio do meu consultório, da clínica, onde eu estou trabalhando, a partir do momento que eu saio dali, eu já meio que crio uma barreira de que agora eu sou a Mona Lisa pessoal. Então, quando eu chego na minha casa, eu não falo sobre trabalho. Né, eu foco ali na minha família, em amigos, ou às vezes eu nem converso, eu vou ali direto pro banho para tirar um pouco daquele cansaço inicial, porque as pessoas que vivem com a gente, elas não têm culpa do nosso dia cansativo, lógico que nós somos seres humanos e o corpo transborda isso, mas eu acho importante tentar impor limites. Então, quando você sair do seu ambiente de trabalho, tentar se desligar. Eu já vi muitos casos, né, das pessoas saírem do trabalho, no final de semana, fica respondendo mensagem de grupo de trabalho, ou fica tentando, uma coisa que vai acontecer na segunda, a pessoa está respondendo no sábado. Então, isso gera uma ansiedade, gera também uma angústia, né, nossa, só na segunda-feira que eu vou conseguir resolver. Então, quando você estiver no seu ambiente familiar, foca na sua família, né, foca no seu filho, no seu marido, nos seus parentes, porque o tempo é agora. Eu acho que todos nós que passamos pelo período pandêmico, eu acho que foi o melhor reflexão é que a vida é agora, né? Então, ter esse momento familiar, além disso, mudar o estilo de vida. A Letícia comentou sobre atividade física. Eu também precisei fazer atividade física. No meu período que eu tive a síndrome de burnout, eu não fazia atividade física. Eu só estudava e trabalhava. A minha vida era só isso. Eu não saía, eu não tinha atividade, eu não tinha momento de qualidade pessoal.
Então, como eu vi que eu não estava bem, que eu precisei parar com aquela rotina bem cansativa que eu estava, eu percebi a importância da atividade física. Eu até brinco que eu não abro mão da atividade física, porque a atividade física para mim é uma terapia física, né? Então, melhorar o estilo de vida, tanto a alimentação, a higienização do sono também é importantíssimo. O que seria essa higienização do sono? É o se preparar para dormir. Hoje em dia, todos nós estamos viciados, né, no nosso celular. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? Ao invés de dormir, fica ali no Instagram, no TikTok, vendo vídeos aleatórios ali no YouTube. E isso é ruim porque a gente não descansa. A gente fica automatizado vendo aqueles vídeos rápidos que foram feitos para viciar, né, a nossa mente. Eu sempre gosto de dar o exemplo das galinhas. Não sei se você já viu esse exemplo. As galinhas, geralmente, né, para quem já trabalhou na roça, já morou na roça, minha família é do interior, então eu conheço. Então, o que acontece? As galinhas, elas normalmente, elas comem e produzem os ovos durante o dia, à luz do sol. Elas não têm essa noção de luz de sol e de LED. Então, quem tem granja de galinha percebeu que ela só produzia de dia. Que quando chegava à noite, que o sol, né, não tinha mais o sol, ficava de noite, as galinhas simplesmente iam lá para o puleiro e ia dormir, descansar. E aquilo ali, um empresário achou interessante, falou, e se eu colocar uma lâmpada num galinheiro? Será que essas galinhas vão continuar produzindo? E as galinhas continuam produzindo, coitada das galinhas, né? Por quê? As galinhas são animais que elas também têm o tempo de esgotamento delas, elas precisam de descansar. Então, esse empresário colocou uma lâmpada ali e aumentou a produção, porque para ele, que é empresário, financeiramente é bom. Agora, pensa para nós, seres humanos. A gente já tem essa carga horária, cada um com a sua carga horária, que é enorme, né? Eu, particularmente, sou o maior exemplo de carga horária também, mas não é legal, eu não me orgulho disso, porque só o nosso corpo, ele demonstra. E aí, o que acontece? A gente já tá cansado mentalmente, teve um dia bem cansativo, e aí à noite, ao invés da gente dormir, a gente fica ali no telefone, alimentando coisas, às vezes, fúteis, banais, que acaba prejudicando também a nossa qualidade de sono. Então, essa higienização do sono seria isso, é o se preparar. Então, você ficar pelo menos 1 hora sem o telefone antes de dormir, já coloca o pijama ali, toma um banho, desliga as luzes, tira os distratores, não só o telefone, mas a TV também. Tenta ler um livro, ou ouvir uma música, alguma coisa que te remete a algo relaxante. Praticar yoga também, meditação, para quem conhece. Algo também que eu gosto bastante, super indico, é fazer massagens relaxantes também, né? Liberação miofascial, ventosa, é excelente também para essas questões físicas. Além disso também, Mona Lisa, não tenho condição de fazer uma academia, uma musculação. Caminhada. Caminhada também é uma ótima opção, né? Eu falo que hoje eu tenho até saudades da época que eu tinha tempo para fazer uma caminhada, porque é libertador, é o único momento ali que você só pensa em caminhar, né? Mas eu andei o dia todo, mas não é a mesma coisa de uma caminhada. Então, são junção de dicas, né? Questão de, primeiramente, né? A questão de impor limites em relação à vida pessoal e à vida profissional. Buscar ajuda também psicoterapêutica, fazer a terapia é importantíssimo. Muita gente acha que a gente só faz a terapia quando a gente está mal, quando a gente está doente. E engano, né, das pessoas que acham isso. A terapia também é uma busca por autoconhecimento. Se conhecer, saber as coisas que talvez nos implicam tanto impacto. Talvez algo que para mim não é banal, para você é impactante. Então, quanto antes você ter esse acompanhamento, melhor, né? A própria Giovana foi exemplo disso. Ela só mudou de setor, saiu daquele ambiente quando ela percebeu. E o engraçado, né, que a Letícia falou que depois de um relato de um paciente, né, que questionou ela sobre o que ela estava passando, que ela ligou a luzinhazinha, peraí, deixa eu olhar para mim aqui, tem algum problema errado comigo. Então, é uma junção de fatores, mudar o estilo de vida, de comportamento e de atitudes também. Sair mais, né, com a família, dar prioridade para a família, para você. Eu falo que nós temos que nos cuidarmos primeiro para depois cuidar do próximo. Não adianta a gente sempre dar prioridade para as outras se nós não estamos bem.
Hoje eu consigo fazer isso, mas antes eu sempre brincava que eu era viciada no trabalho, eu era mesmo. Eu sempre dava prioridade em trabalhar, e eu ficava de fora, né? E o ano passado eu não tive síndrome de burnout, porém, graças a Deus, mas eu tive um pouco de mudanças no corpo, né, no físico. Por quê? Justamente pela carga horária de trabalho, como a Letícia mencionou, eu percebi que eu estava no primeiro pico do estresse, que eu poderia aumentar esse pico. E foi até mesmo um relato da minha psicóloga. Ela falou, olha, se você não mudar a sua rotina, se você não diminuir a sua carga horária, tende a piorar. Então, eu falei, olha, o que adianta eu ter uma demanda alta, ajudar tantas pessoas, se eu não estou cuidando de mim? Então, nesse momento, foi onde que eu lembrei lá de trás, quando eu tive a síndrome. Eu não quero chegar naquele estágio de novo, né? Eu precisei sair da minha terapia física, porque eu lesionei meu joelho, justamente por estar fazendo atividade física correndo, por causa do meu tempo. Então, eu precisei estou quase 3 meses parada, só fazendo atividades mais leves, devido a essa correria. Então, eu que sou psicóloga também, e estou ali, dando esse relato pessoal, quanto que o nosso corpo, ele grita socorro, e às vezes a gente releva esses sintomas, imagina as outras pessoas comuns que acham que é frescura. Ah, não, é só uma dor de cabeça. Ah, não, meu corpo tá doendo ali, mas vou tomar um Infralax ali, um Dorflex, vai melhorar. Mas quantos Dorflex você tem que tomar? Não é normal, não é legal ficar tomando se automedicando. Então, busque ajuda, terapia, um clínico geral também, né, para avaliar, porque eu sempre falo que nem tudo é só psicológico, a gente tem que analisar o corpo por inteiro. Então, faz um check-up, a gente está no início de janeiro agora, faz um check-up total para saber se também o nível de vitamina tá legal, porque como eu disse, né, a imunidade ela baixa muito, como o José Reinaldo falou, então a gente tem que avaliar todo esse processo, mas você mudando de estilo de vida, fazendo um tratamento com o clínico geral, com a psicoterapia em dia também, não é só tomar remédio e resolveu, né, eu tenho certeza que você está se precavendo para chegar no estágio da síndrome. E a gente também pode ajudar as galinhas, né? Vê uma luz de galinheira acesa, a gente apaga. Apaga, não porque pode estar esgotamento das galinhas. Não colocar a luz na galinheira, por favor. Não coloque. Ótimo, muito ótimo relato. Bom, agora eu queria fazer só um tempozinho aqui de perguntas e respostas rápidas aqui, justamente com você, Zé Reinaldo, com você, Mona Lisa, sobre essa síndrome de esgotamento profissional, até para a gente ver muitas coisas de é mito, é verdade, e aí que a gente pudesse compartilhar um pouquinho aqui, né? Então, eu já ouvi falando exatamente que o burnout é uma falta de organização, Mona Lisa. O que você acha? Não, pra mim é mito, é falso, né? Porque igual a gente falou hoje, todo o tempo do enredo aqui da nossa conversa, que não é uma falta de organização. Pelo contrário, né? É uma junção de estresse, de esgotamento. Então, a pessoa pode ser a pessoa mais organizada no mundo, ali no setor dela. Mas ela tem tanta pressão, tanta questão ali que ela está sendo cobrada, não só da empresa, mas dela mesma, que faz com que ela possa ter a síndrome. Então, é mito. E se mudar de emprego, é mito ou é verdade? Ah, com certeza é mito. Como eu disse, né, você pode mudar de roupa, mas se você estiver sujo, você vai continuar, né? Então, na verdade, assim, você pode mudar de setor, ter uma melhoria, igual a Giovana foi prova viva disso, porém, a Giovana tinha um diferencial, ela fazia tratamento psicológico. Então, pensa uma pessoa que não faz tratamento nenhum. Então, ela pode mudar de emprego, mas se ela não tratar a longo prazo, a curto prazo, na verdade, ela vai continuar tendo a síndrome. José Reinaldo, tirar férias resolve o problema da síndrome? Eu até coloquei isso aqui. Tire férias, faça pequenos intervalos, viaje com a família, porque nós somos o seu biopsicossocial, né, Mona Lisa? A gente sempre trabalha isso. Então, é muito importante tirar férias, ter um tempo para você. Isso é muito bom. Então eu posso cravar que é verdade. Verdade. Deve, né? Deve. Faz parte. Não pular as refeições, por favor. É verdade. E eu já vou emendar uma outra pergunta aqui. Ó. Trabalhar ou fazer o que você ama, que você gosta, que tem prazer, isso impede o burnout? Não. Claro que não. Porque, na verdade, isso é tudo que gera força. Na verdade, tem aquela questão de, fulano trabalha. Não, você trabalha. Tudo que exerce você trabalha. Você só não é empregado, você só não é um CLT ou tem um vínculo empregatício. Então, na verdade,
fazer o que ama também, tudo que gera esforço vai tendenciar também nesse esgotamento, porque você está gerando força. Então, na verdade, eu até coloquei aqui também para a gente priorizar o limite, até que eu aguento, né? Por exemplo, a gente faz uma viagem de 12 horas. Você vai tocar o volante 12 horas, não vai parar nem para... Não, porque... Não, você tem que ter aquele intervalo, dar uma escada, né? Ou seja, nós precisamos de pequenos intervalos, sem sombra de dúvida. Já existe até alguns carros que tem sistema de alerta, né? Alerta. A hora de parada, a hora do cafezinho, o próprio painel já informa exatamente, porque você está muito tempo ali exatamente naquela posição e tal. Então já começa a haver um esgotamento ali, talvez perda de reflexo, alguma coisa nesse sentido. Volto para a Mona Lisa, perguntando exatamente, Mona Lisa, com relação a quais seriam talvez os principais pilares de um tratamento, de uma intervenção para a síndrome de burnout. Bom, o primeiro seria ter esse diagnóstico, né, seja por um psicólogo, até mesmo no caso da Letícia, que foi por um clínico geral. Então, ela ter esse acompanhamento terapêutico, que vai ajudar, né, ela ter esse momento ali sem julgamento, para ela expor o que ela está sentindo, porque, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade que tem muita ignorância em relação à saúde mental. Por mais que você tenha laudo, por mais que a gente tenha internet informando a todo tempo, muita gente acha, não, isso aí é frescura, vai lá dormir lá que passa, toma um remedinho ali que você fica bem. E não é isso. Então, ter o tratamento em dia com a terapia. Além disso também, passar por um médico é importante, dependendo de alguns casos, é necessário sim tomar o remédio. Mas antes de tomar o remédio, além disso, né, eu sempre brinco que o remédio é o sintomático. Ele vai resolver ele na parte ali cerebral, na parte física, mas a terapia é o comportamento, é diário, né? E além disso também diminuir a carga de horário, de trabalho, ou ter umas mudanças, igual no caso da Letícia. Ela trabalhava 23 horas, coitada, só tinha 1 hora para dormir, né? Então mudar o ritmo de trabalho também é importante, tirar férias, ter pausas para o almoço, para tomar um café. Isso não é frescura, gente. A gente é ser humano. Se até os animais, como diz o exemplo da galinha, né? Até os animais, eles precisam dessas pausas. Imagina, gente. Essas pausas são combustível, são nossas baterias. Eu lembro que algo que me estimulava, apesar de quando eu estava mal, quando eu trabalhava no ambiente corporativo CLT, era a hora do café. Porque era um ambiente que eu podia sair daquele ambiente ali, fechado, né? Ou eu ia às vezes lá, porque lá tinha um local, era refeitório, e às vezes eu nem ficava no refeitório, às vezes eu pegava meu café e ia lá pra rua, para dar um ar, porque aquele ambiente ali era pesado, né? Então, ter mais contato com a natureza, ter esse acompanhamento com a rede de família, né, familiar. Então, sair mais com a família, ter esse momento, igual o José Renato falou, passear mais, fazer boas leituras e buscar autoconhecimento também. Tá sentindo sintomas, percebe que esses sintomas que a gente mencionou aqui tá constante, já tomou remédio e não resolveu, não é normal, né? Busca ajuda, né? Nunca é tarde para buscar e não é frescura. Então, o principal tratamento é a psicoterapia clínica, fazer a terapia. Além disso, fazer um acompanhamento médico, fazer um check-up, eu acho importantíssimo. E, além disso, mudar seu estilo de vida. Ter uma alimentação mais saudável, fazer uma atividade física. E o mais importante, ficar em família, em conjunto. Né? Eu acho que isso é o principal remédio aí para o tratamento. A gente sempre pergunta para os pacientes qual que é a sua rede de apoio, né? Sim. A rede de apoio ajuda muito. Nossa, muito. Que é o que você está propondo aí. E até mesmo a Letícia foi um exemplo, né? Isso. Ela se ergueu com a família. E o comunicar é muito importante, porque talvez que você está vivendo, alguém está vivendo parecido e alguém pode te auxiliar também, como foi o caso. Isso é muito importante. A comunicação é muito bom. E até uma pergunta que chegou para mim aqui é o seguinte, quanto tempo dura essa síndrome? Tem um tempo que essa síndrome ela pode perdurar ou não? Não necessariamente ela pode durar 3 meses, 6 meses, pode ficar 1 ano. Essa síndrome ela pode se estender por depende do nível, maior? Né, Mona Lisa? Depende. Sim, do nível que ela chegou. Né, se ela chegou no nível hard, que a gente fala, né, aquele nível máximo aí, vai requerer mais tempo. Porque igual a própria Giovana chegou a comentar aqui, né? Quando você está na síndrome, você está em sofrimento. Se você não buscar um tratamento durante a raiz ali do problema, tende a aumentar. E aí pode se tornar uma depressão, uma síndrome de pânico ou de ansiedade, né? A TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada. Então,
tendo esse aumento aí da síndrome, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai ficar pior, né? Então, acaba que essa piora, não dá pra gente falar, daqui 3 meses você tá bem. Não, é muito inviável falar isso, né? É difícil, porque cada paciente tem o seu tratamento. Agora, tendo o diagnóstico fechado da síndrome do esgotamento profissional, e aí é o seguinte, tem um tempo, qual que seria um tempo de tratamento dentro da questão da psicologia? Isso a gente consegue mensurar? Claro que vai depender do estágio que a pessoa vai estar também, né? Sim. Mas talvez num estágio mais avançado, um acompanhamento de 6 meses, talvez seria um tempo suficiente ou não? Isso não tem como mensurar porque vai de cada indivíduo. Olha, eu assim, se eu falar pela parte científica, né, José Renato, tem sim o tempo, mas eu sempre trato o ser humano diferente de cada um, porque cada um tem o seu tempo, né? Então, às vezes tem a questão das condições financeiras, do tempo também, das condições que a pessoa está vivendo naquele momento, então é muito relativo. Mas vamos pegar aqui uma pessoa que está bem no início da síndrome ali, está mais branda a situação. Então, digamos que ela fazendo um tratamento semanal de terapia, não precisa de remédio, mas ela falou assim, não, peraí, agora eu tô fazendo terapia, mudou os hábitos, né? Mudou os hábitos, né? Eu acredito, assim, bem no achismo, tá? Porque, igual eu falei, cada caso é um caso. Entre uns 3 meses, uns 6 meses, a pessoa já tá bem. No caso brando. Agora, no caso mais extremo, que a pessoa já desenvolveu ali uma TAG, uma depressão, uma síndrome de pânico, aí já é mais inviável falar, mas tem que ser de 6 a 1 ano para cima. Eu sempre digo que vai depender muito da pessoa, né? Se ela seguir toda a proposta, porque no primeiro encontro a gente faz aquela anamnese e tudo mais, a gente colhe todas aquelas informações e a gente cria um projeto terapêutico ali para atender. Então, se ela seguir tudo que for proposto, o tempo pode ser mínimo possível. Vai depender muito da pessoa também. Porque a maioria não faz o que é proposto, né? A maioria eu tinha umas professoras que falavam que tem gente que come terapia, né? Sim, isso é muito real. Só para, acho que o exemplo que eu vou dar aqui, ele até me autorizou a dar esse exemplo. Ele foi um paciente meu há uns 2 anos atrás, e ele era um paciente assim mais velho, então tá na faixa de uns 56, 57 anos, e ele trabalhava justamente como motorista, caminhoneiro, né? Então vivia viajando na estrada. Então ele não tinha pessoas para conversar, era só ele e o volante. E ele começou a ter sintomas incomuns, que é uma coisa que ele fazia há anos, que era dirigir. Ele começou a não conseguir dirigir, ele começou a ter pânico de dirigir, né? Inicialmente ele achou que aquilo ali era frescura, que não era normal aquilo ali. Ele foi inicialmente direto para o psiquiatra, então começou a tomar os medicamentos, os remédios, mas só o medicamento não estava resolvendo o caso dele. E aí ele foi para a terapia comigo, muito incrédulo, assim, bem desacreditado, angustiado. Ele até falava assim, hoje não estava a fim de vir. E aí eu fui tendo muita paciência com ele, com muita tranquilidade. Na própria entrevista na anamnese eu falei, olha, meu papel aqui é uma orientadora. Se você não seguir as minhas orientações, infelizmente, você não vai conseguir chegar no resultado, né? No qual a gente está trabalhando ali para você conseguir chegar. E ele foi uma prova viva que o tratamento ele resolve, né? Então ele foi 1 ano de acompanhamento, porque o caso dele já estava extremo, né? Ele além da síndrome de burnout, ele gerou também uma síndrome de pânico de dirigir. E aí com o tratamento medicamentoso, a terapia e também essa rede de apoio familiar que foi importantíssimo, ele hoje voltou a dirigir, né? Então assim, isso foi muito gratificante, porque ele estava se sentindo super vulnerável, primeiro porque ele é homem, e segundo porque aquilo que ele amava fazer, que era dirigir, ele não fazia mais. Até carro, que é bem diferente do caminhão, ele não conseguia, ele sentia medo, principalmente nas BRs. Então hoje ele já voltou a trabalhar, já tem 1 ano, né, que a gente encerrou o tratamento, nem foi porque ele realmente deu alta da terapia, mas eu falei que era importante ele continuar, nem que seja quinzenalmente ou 1 vez por mês, mas ele precisou mudar de cidade. Mas até hoje a gente tem contato e eu fico muito feliz, porque ele é um exemplo vivo que ele se comprometeu, mesmo sem vontade, porque ele não tinha mais vontade de ir ou fazer o tratamento, mas ele se motivou, falou, não, eu preciso voltar a dirigir, isso sou eu.
Ele até tentou mudar de profissão, ele ia para a área de obras, de pedreiro, mas ele não se identificava. Então, é muito gratificante ver como que a terapia, como que o processo de mudança de vida, ele traz, o tratamento traz essa cura, né? Que é de dentro para fora. Porque ele também tem a escuta empática, né? Sim. Onde o psicólogo ele vai te ouvir e se colocar no seu lugar. E dentro daquelas técnicas propostas, ele vai conseguir te secretariar a ponto de te fazer entender. E daqui a pouco a vida volta ao normal. Sim. Ótimo. Perfeito. A gente já está partindo para o final desse debate, né? Dessa roda de conversa aqui, desse podcast que a gente tem trabalhado. E como nós mencionamos no início, a gente tem a campanha que nós estabelecemos na Clínica Reabilitar do Janeiro Branco, né? Que é exatamente um mês de conscientização da saúde mental. E uma das propostas que a gente tem feito é exatamente, claro, de trabalhar em cima dos pacientes, né, sobre essas questões, essas orientações, mas também sobre os nossos colaboradores, aquelas pessoas que nos ajudam diariamente, que estão ao nosso lado. E nós separamos aqui algumas ideias que nós tivemos de intervenções, às vezes serve para você na sua empresa ou no seu local de trabalho, pode ser que alguma dessas ideias sejam interessantes, né? Nós fizemos aqui aplicação de um formulário, né, identificando algumas questões da saúde mental, e aí esse questionário não precisa de ser realmente identificado, e nós colocamos isso disponível para todos os nossos colaboradores. Esse questionário foi uma das intervenções que nós fizemos justamente para a gente rastrear e entender como que está a saúde realmente mental e emocional dos nossos colaboradores. Uma outra coisa que nós estamos criando é um canal, né? A gente chama um canal seguro dentro da própria empresa, onde ela funciona exatamente com o objetivo do funcionário dizer que está sobrecarregado. A ideia é exatamente que ele fala isso sem ter o medo de ser mandado embora. Então a gente tem criado um canal onde ele possa realmente trazer essa informação que é extremamente relevante para a gente. Algo também que a gente tem feito, e nas nossas conversas com os nossos psicólogos, a gente tem feito um mapeamento dos riscos psicossociais, algumas estratégias que a gente tem trabalhado exatamente nessas questões. Temos também um planejamento com treinamento de liderança, exatamente para lidar com essas questões também. Políticas também, como a Mona Lisa tinha falado aqui, da desconexão, que a gente tem falado, né? Estabelecer regras claras ali com relação a rede social, espera um pouquinho, né? WhatsApp, Instagram, espera um pouquinho, às vezes pós o horário de trabalho, como a doutora Mona Lisa tinha falado, né? Desvincular o horário do trabalho é só até aqui, após isso realmente dedicar à família, dedicar à minha saúde. Então isso são algumas das ideias, né, que a gente tem implementado aqui na Clínica Reabilitar, e eu acredito que a gente vai conseguir grandes resultados com relação a isso. Então, de antemão, nós queremos já agradecer a participação, Mona Lisa, José Reinaldo, são os psicólogos aqui, a Letícia também, né, que é uma colaboradora aqui da Reabilitar também. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas informações, pelo conhecimento compartilhado, que é sempre importante. Eu acredito que o que nós passamos aqui é orientação, mas também a gente pode dizer que fica uma dica aqui, né? Que a gente não pode realmente ignorar os sinais como cansaço persistente, uma irritabilidade, um distúrbio de sono, uma herpes, como você diz também, uma dor de cabeça constante, né? Uma fadiga, aquela sensação de eu nem quero acordar para ir trabalhar, não ter força de vontade, que a gente possa ficar atento a esses sinais e sintomas que o nosso corpo tem apresentado, né? E realmente a ideia é se você se identifica com algo, ou se você conhece alguém que tem passado por algum desses sintomas, a nossa sugestão é que procure um suporte médico especializado, né, de profissionais, de terapias que realmente possam te ajudar nessa fase da vida. Eu acho que isso é importante. Vocês querem
deixar alguma consideração final antes da gente encerrar? Sempre dizer não sofrer sozinho, né? Buscar apoio, isso é importante, e respeitar seus limites. Então o paciente usou um jargão, né? E ele disse assim, eu te amo, antes do te amo tem eu. Faz todo sentido. Então eu preocupo comigo primeiro, para depois eu preocupar com o outro. Sim. Então esse é o nosso lema para esse ano. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que não só esse ano, acredito que vai ter mais, né, claro, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para falar sobre a saúde mental, que não é um tabu, é algo que está acontecendo todos os dias. E é o tema, né, que eu acho que é o mais importante, cuidar daquele que cuida, né? Então, acho que se a gente cuidar dos colaboradores, eles vão conseguir se sentir bem a ponto de cuidar do outro, que às vezes está mais necessitado que a gente. Mas se a gente não estiver bem, como é que a gente está? Tem uma frase que eu gostaria de deixar como mensagem, que eu uso muito como autorreflexão, que é: lute na certeza que irá vencer. Se por algum motivo vier a perder, nunca é tarde para recomeçar. Então, se você não começou ainda, dá tempo, né? Só que depende só de você. Eu fiquei muito feliz, né, por poder compartilhar um pouco do que eu vivi, né, principalmente nós que somos jovens, começando a vida, a gente quer tudo naquele momento, mas nada paga o que acontece com a nossa mente, né? A nossa mente, ela vale muito, e o que adianta a gente ter tudo agora se a gente não tem saúde mental, né? Então, através de tudo que aconteceu comigo, que eu consegui raciocinar e parar pra pensar que realmente não, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, né? E é muito bom, né? Porque essa crise dos 20 anos, a gente quer tudo na hora. Isso é muito importante, né? Sim, é muito importante. Então, fiquei muito feliz de participar. Perfeito. Mais uma vez eu quero agradecer vocês, agradecer também Davi, Denilson, né? Agradecer a turma da Trinitec pelo sempre o apoio e disponibilidade. Espero que esse conteúdo seja relevante para você, seja realmente esclarecedor para você, né? E muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por esse tempo dedicado a nós aí. Um grande abraço.